Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Presente para Jesus. O mundo perde um sonho por não querer amar e vai então como um sol sem luz, a como a vida cresce e o canto faz-se mais e a paz está com você, Jesus, agora, hoje e sempre, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos. É sua esta canção, é sua esta canção, é sua esta canção. Para se viver melhor, eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos. É sua esta canção. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais um dia. Obrigado pela oportunidade do estudo e de podermos neste momento elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos harmonizarmos, reequilibrarmos as nossas energias e entrarmos em contato com os nossos benfeitores espirituais para este momento de reflexão, de estudo da doutrina espírita, que nos alimenta, que nos consola. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós hoje vamos estudar sobre um grande espírito do Skol, Eurípides Barçanus, que reencarnou no Triângulo Mineiro, aqui bem pertinho de nós, na cidade de Sacramento, cidade do Triângulo Mineiro. E nós vamos agradecer a Jesus por
toda essa misericórdia que, ao longo da nossa caminhada, ao longo da história da humanidade, chega até nós, os colaboradores do Cristo. E este Espírito foi um deles. Nós sabemos que em todas as épocas, né, da nossa existência, o orbe terrestre vem recebendo a colaboração destes irmãos amorosos, que vem a nos exemplificar o que vem a ser a humildade, a lealdade, a compaixão, né? O trabalho com a comiseração, entendendo que é com o coração que a gente trabalha em favor do próximo e de nós mesmos, para o nosso progresso moral e para o nosso progresso material, conhecendo aí os reais valores da nossa alma, os reais valores do espírito. A programação de uma reencarnação, principalmente uma reencarnação de um espírito superior, ela é muito esmerada, essa preparação, né? E não seria diferente com o nosso querido Eurípides da Cunha. O surgimento da cidade de Sacramento, a cidade onde ele nasceu, ela veio muito antes de se tornar essa cidade, através do pedido de um vigário, o cônego Hermógenes Cassimiro de Araújo, que do vilarejo à parte, chamado Desemboque, a Vila do Desemboque, isso em 1743, ele sentiu necessidade de ter ali uma capela. Então, ele pede ao bispo de Goiás que pudesse conseguir a autorização para que ele ali construísse uma capela. Então, esse bispo de Goiás escreve ao rei Dom João VI, rei de Portugal, que autoriza essa construção, mas como? Através de uma concessão de uma sesmaria. O que vem a ser a sesmaria? A concessão de terras para que aqueles que recebessem aquele legado das terras trouxessem produtividade, gerasse ali emprego, renda e o crescimento daquele lugarejo. Então, a parte que coube ao Hermógenes, ao cônego Hermógenes, ele passa para o seu irmão, o padre Antônio, que ali constrói a igreja e funda ali um povoado em volta da Fazenda Santa Maria. E a região diz ser uma região muito linda, e eles deram esse nome à região, de Santa Maria. E é claro que já havia ali a tutela de Santa Maria, né? A capela chamou-se Santa Maria. E olhe bem, o pedido do cônego Hermógenes, ele disse que gostaria muito que ali fosse construída a capela, porque ele queria ministrar os ensinos de Jesus para o bem das almas e que ali fosse um lugar de pasto espiritual. Então, ele consegue, né, a autorização, constrói ali a capela para o alimento das almas. E é uma região que teve a reunião de muitos médiuns que nasceram e moravam ali. Desde os escravos, os camponeses, todos aqueles agregados da fazenda, da região, e mesmo das cidades circunvizinhas, era ali um campo fértil de mediunidade, porque tinham médiuns de várias faculdades mediúnicas, principalmente as faculdades, os fenômenos de efeitos físicos. Então, aquela região chamava a atenção daqueles que por ali passavam e das cidades circunvizinhas. Então, o padre Antônio constrói a capela, a região começa a crescer, mas como todo o progresso traz também aqueles que são contrários ao crescimento, à evolução,
é uma região que passa a ser de grandes conflitos, né? Entre os meieiros, entre os escravos e os seus patrões. Então, dentre esses ciganos, então, dentre esses conflitos, gerou em destruição daquela região, daquela capela, e jogaram a imagem no rio, no Ribeirão Borá. Então, nessa cidade, nessa região de Santa Maria, ficou um pouco largada, abandonada, até que eles resolveram dar um rumo àquele lugar que tinha sido fundado com tanta boa vontade e com um olhar para os outros, um olhar para aqueles que necessitavam, não só do alimento espiritual, mas também do alimento material. E, principalmente, eles precisavam ali de entender e estudar o Evangelho, estudar as palavras e os ensinamentos de Jesus. Então, aqueles que ali ficaram tinham sempre o sentimento de restaurar aquela igreja, aquela capela, aquela região, porque era uma região muito bonita. Um médium da região, então, desenha a capela, que futuramente, agregado a uma criança, a um menino de 12 anos, médium também, que ao passar pela região, aponta ao lugar onde tinha sido a capela, tem ali toda a vontade de reconstruí-la e tornar aquela região tão frutífera como já havia sido antes. Então, os parentes, os herdeiros daquela fazenda retomam, tornam essa fazenda produtiva novamente, e quem vem abrigar futuramente, morar ali naquela fazenda, casando-se com o dono do fazendeiro, é uma pessoa muito importante na vida de Eurípides Barçanufo, que é o seu tio, senhor Mariano, irmão da sua mãe. Essa fazenda, essa região de Santa Maria, é que gerou a criação, a fundação, né, da cidade de Sacramento. Sacramento ficava a uns 18 quilômetros dessa região de Santa Maria, onde tinha um campo fértil na mediunidade, onde um espanhol de uma cidade vizinha, chamado Frederico Peiró, hoje a cidade chama Peirópolis, parece em função do seu nome, vai ali com seus conhecimentos mediúnicos, com seus conhecimentos da doutrina espírita, ampara todos aqueles com esclarecimento da doutrina, e um dos esclarecidos é o senhor Mariano, o tio de Eurípides, que futuramente vai fundar neste local o centro espírita que Eurípides chegará um dia para se converter ao espiritismo. Então, assim é fundada a cidade, onde Eurípides Barçanufo vai trazer para todos nós os grandes exemplos sobre a mediunidade, sobre o Evangelho de Jesus e a regra do bem proceder. O verdadeiro homem de bem, como tem no capítulo 17, Sede Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, a espiritualidade superior já havia preparado essa reencarnação desse grande educador, né? Que vem ali fazer um trabalho voltado para a educação daqueles mais carentes, né? E ele implanta um sistema de educação que era inédito para os padrões daquela época, adotando no colégio métodos que seguiam os nobres ensinamentos de Pestalozzi, mesmo sem conhecer Pestalozzi. Lá na frente nós vamos ver como que ele já intuitivamente implanta ali os métodos de Pestalozzi, que nós vamos ver uma outra reencarnação dele próximo a Pestalozzi. Então, Eurípides Barçanufo nasce no dia 1º de maio de 1880,
no dia do trabalho, não poderia ser diferente, vindo dos altos celestiais, né? Mais um dos colaboradores fiéis de Jesus nasce na região do Triângulo Mineiro, né? Ele é um médium em potencial, porque ele veio com esta missão de ali fazer uma transformação naquela região. Ele vem numa família de 15 filhos, onde ele era o terceiro, família muito humilde, família muito, muito, muito pobre, né? E filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, seu Bojica, e Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. Dona Meca vai ter uma grande influência na vida de Eurípides, porque ela era uma médium em desequilíbrio e tinha ali suas visões, seus desmaios, suas crises epiléticas, e Eurípides vai cuidar dessa mãe ao longo da sua infância, da sua adolescência. Ele era um menino diferenciado, já era preocupado ali em ajudar no sustento da família. E quando ele vai para o Colégio Miranda, era um colégio fundado por uns catequistas que já tinham um jeito diferente de ensinar, né? Era uns professores com um método diferenciado, eles estudaram lá no Caraça, né? Faziam parte daquele núcleo ali de educadores, de religiosos, que vinham trazendo um diferencial para aquele educandário. Eurípides tem um desempenho muito brilhante nessa escola, é um orador exímio, é monitor, já ajuda ali a dar aulas, né? Tanto que os professores, num certo momento, chamam seus pais e falam, olha, nós não temos mais nada para oferecer para este aluno, esse grandioso aluno, Eurípides, que precisa ser encaminhado para uma escola numa cidade grande, onde ele será melhor aproveitado e vai dinamizar os seus conhecimentos. Ele era também o cofundador do Grêmio Dramático de Sacramento. Ele abre uma farmácia homeopática aos 18 anos de idade. Ele é o cofundador da Irmandade de São Vicente de Paulo. E mais na frente ele vai receber mensagens, porque como médium psicógrafo, ele recebe mensagens de São Vicente de Paulo também, né? Aos 23 anos, ele ingressa na Gazeta de Sacramento, né, com vasta colaboração, contribuição na cultura e também no meio político, né? Ele já havia desistido de estudar no Rio de Janeiro, porque ele viu a necessidade de ajudar ali com o seu magnetismo, com seus conhecimentos empíricos a esta mãe doente. E, aos 23 anos, ele se elege vereador em 1902. Eurípides, ele tinha múltiplos dons mediúnicos, né? Múltiplos dons fenomenológicos, da psicografia, da psicofonia, era médio de transporte, de desdobramento. Então, quando ele aceita a doutrina espírita, abre-se à sua frente a mediunidade com várias possibilidades e ele vem fazer um trabalho fantástico. Ele trabalhava atendendo aos doentes, com receituário também, na cura dos doentes, e ele foi o primeiro médium a receber a tutela de Dr. Bezerra de Menezes ali, na farmácia homeopática, no receituário, nas curas, nos partos, até mesmo em cirurgias. Ele uma vez amputou o braço de um agricultor que havia mutilado o seu braço num engenho de cana. E chega num ponto que ele tem que fazer a cirurgia na presença dos seus
colaboradores e até mesmo os seus alunos, que ao longo desse período estudando com o professor Eurípides, eles passam a colaborar nas atividades de Eurípides. É claro que já eram ali alunos, espíritos já programados com cabedal para ali vir a somar, auxiliar naquela tarefa do Cristo, né? Através do seu missionário, do seu colaborador fiel, né? Então, Eurípides segue aí trabalhando com Jesus, com Kardec, né? Preparando uma nova mentalidade para aquela população ali da região. Ele funda o Liceu de Sacramento, o Colégio de Sacramento, onde ele tinha ali um carinho muito grande com os alunos. Ele ministrava várias matérias, desde a matemática, a astronomia, as ciências naturais, biológicas, e por aí vai. Educação física, ele dava aula de agronomia, ele dava aula de religião, mas aquela religião voltada para a regra do bem proceder, de olhar ao próximo e atendê-lo na sua necessidade. Então, Eurípides, no seu liceu, ele tinha o hábito de sempre pela manhã, iniciava suas aulas dando as aulas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele estudava ali pelas manhãs com seus alunos, e de acordo com o livro e alguns amigos contando, porque este livro de Eurípides, Os Lindos Casos de Eurípides Barçanufo, ele é contado porque a sua sobrinha resolve pegar todos aqueles relatos dos seus companheiros, dos seus alunos, que já tinham uma certa idade, e com certeza eles passaram para os seus filhos, para os seus netos, as chamadas peripécias de Eurípides Barçanufo. Então, ela faz ali uma coletânea dos casos. E cada caso desse era pautado por uma atividade mediúnica, por uma das faculdades mediúnicas de Eurípides. Partos que ele fazia através de Bezerra de Menezes, o atendimento às curas, né, aos passes magnéticos, o receituário homeopático e várias outras atividades. Quando Bezerra de Menezes percebia que o médium estava cansado mentalmente, ele usava das outras possibilidades, das outras faculdades. E tem determinadas situações, ele plasmava, já percebendo muito cansaço de Eurípides, eles plasmavam uma tela na frente de Eurípides com o receituário todo prontinho, né? Eurípides era aquele que a sua farmácia ficava ao lado do seu quarto de dormir. Então, às vezes, muito antes do doente ou do familiar daquele que estava doente bater a porta da farmácia, quer seja a hora que fosse, ele às vezes já sabia qual era a medicação, já preparava, e quando a pessoa chamava, ele já entregava o remédio, a homeopatia manipulada para aquele que havia vindo buscar. Porque através de Bezerra de Menezes, os dois preparavam ali a medicação. Mas Eurípides era sempre muito disciplinado, tinha, assim, sempre uma elegância, era aquele homem gentil, sempre bem vestido e barbeado, né? As fotos, as poucas fotos que a gente tem dele, mostra essa elegância, né? Esse perfil de um espírito elevado. E ele transitava pelas ruas de Sacramento com essa educação, com essa gentileza, e era sempre muito querido pelas pessoas, até mesmo por aqueles que eram extremamente católicos e o viam com uma certa resistência, né? Antes de Eurípides se tornar espírita,
ele era aquele que aos domingos estava sempre ajudando nas missas, na liturgia. E ele distribuía ali a palavra e o alimento, não só para o corpo, mas para a alma daqueles que o buscavam ali, dos fiéis daquela região. Né? Tem relatos também que, em alguns casos, ele doava o seu salário, o salário que ele ganhava ajudando o pai na mercearia, ele doava para que aquela pessoa pudesse suprir as suas necessidades. Ele era uma alma totalmente, um espírito totalmente desprendido, né? Mas, enquanto católico, vamos voltar aqui um pouquinho, ele ficava preocupado, né? Era um católico muito dedicado, ele ficava preocupado com as posições espíritas, né, religiosas do seu tio, o senhor Mariano. E ele ficava tentando convencer o tio que não deveria professar aquela doutrina, que aquela doutrina ameaçava, aquela doutrina não era bem vista. Mas um dia o seu tio vai pousar em sua casa, resolvendo algumas questões na cidade de Sacramento, ele conversando com Eurípides, e Eurípides indagando sobre a doutrina e que ele não estava sendo correto em professar essa doutrina de Kardec, o tio fala para ele: filho, meu sobrinho querido, eu não sou um homem letrado, eu não sou um homem que lido bem com as palavras, mas o que eu posso fazer? Eu posso te entregar este livro, e através deste livro você vai entender o que eu estou falando e qual que é a doutrina que eu professo. E este livro que ele passa para Eurípides é o livro de Leon Denis, Depois da Morte, que Eurípides lê em uma noite. E depois disso, ele fica interessado, né? Ele quer ir conhecer o que vem a ser essa doutrina espírita. Então, Eurípides combina com um amigo de ir até a Fazenda Santa Maria. Vamos lembrar aqui que são 18 quilômetros a cavalo. E era um dia que havia chovido, não sei, parece uma tarde de sábado, onde aconteciam as reuniões mediúnicas no centro da Fazenda Santa Maria, ministrado, dirigido pelo senhor Mariano de Eurípides. E quando Eurípides chega a esta reunião, ele percebe que todo mundo daquela região estava ali. Todos estavam ali reunidos. E exatamente 2 lugares estavam vazios. E esses 2 lugares eram destinados a ele e o seu companheiro. Ele já achou estranho aquilo, porque ele não avisou que iria. Ele já ficou atento àquele diferencial, né, que os lugares estavam preparados para ele. E quando ele assenta à mesa, mentalmente ele diz: eu só acreditarei no que aqui acontecer se as bem-aventuranças forem esclarecidas, explanadas para mim, através de São João Evangelista. E quando ele faz esse pensamento, ele já é captado pelos espíritos que ali estavam, né? Pelos seus amigos no plano espiritual. Porque ele conhecia a Bíblia, ele recebeu a Bíblia de presente quando ele estava na Igreja Católica, né? Até então, onde ele estava sempre ali acompanhando as missas, mas uma coisa ele discordava, era das bem-aventuranças. Por isso que ele pensa assim ao sentar a essa cadeira. Tá bom. E eis que ele coloca também que ele só acreditaria se Aristides, o homem mais simples daquela fazenda, daquela região, trouxesse a explanação
de São João Evangelista sobre as bem-aventuranças. E foi o que ocorreu. Aristides era tão analfabeto que ele não sabia fazer uma letra, ele não sabia fazer um O. E ele traz amorosamente a passagem das bem-aventuranças. E Eurípides sai dali encantado, né? E foi assim que ele teve o contato com a doutrina espírita e se torna um espírita depois. Com seus profundos conhecimentos, né, de medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, mesmo sem ter cursado curso superior, por causa das suas anteriores reencarnações e como um espírito de escola, ele dominou tudo aquilo. Foi só um start. Ele acessou todo o conhecimento que ele já fazia, né? E como um fervoroso católico que ele era, como presidente da Conferência de São Vicente de Paulo, ele já tinha ali todo o link, ele já tinha assim, o seu mundo espiritual conectado com esses irmãos, com esses espíritos, com esses irmãos que trouxeram grande diferencial para o nosso planeta. Então, Eurípides sai dali convencido de que a doutrina espírita era o seu lema dali adiante. Ele já era um espírita, né? Ele já era um homem de bem. Então, ele, junto à família, não é bem entendido, ele não é bem compreendido, a sua família fica um pouco arredia, os pais dos seus alunos também. Então, é um período em que Eurípides enfrenta grandes dificuldades. E ele foi um pouco perseguido, um pouco não, muito perseguido. Qual cristão não é perseguido, né? A Igreja Católica começa a persegui-lo, ele é difamado. Eles forjam um debate em praça pública, onde depois, com outro padre de São Paulo, onde ele é ali, é carregado por todos os fiéis, por todos os que assistiram o debate, devido aos esclarecimentos evangélicos que ele traz ali. Mas ele estava acabrunhado, porque ele tinha muito carinho pela escola, por professar ali os seus conhecimentos juntos aos alunos, e os pais começam a retirar esses alunos da escola. A escola vai tendo um esvaziamento. Ele entrega o cargo político também, porque ele entendia que, como era um país onde exercia-se o direito de fazer política, ele achava que cada um cidadão tinha ali o dever de ter a sua vida política visando o bem-estar do todo, da nação e de todos aqueles que ali habitavam. Então, ele deixa o seu cargo entregando, depois de ter conquistado um progresso material para aquela cidade, ele traz para ali infraestrutura, uma usina, ele constrói estradas, ele traz um progresso não só material, mas espiritual também. Ele fez ali um bom trabalho. E ele queria que os outros cidadãos também fizessem isso, né? Mas ele estava triste com o andamento que a escola teve, o rumo que a escola estava tendo. Então, numa dos seus momentos, né, de reflexão, ele está um pouco triste quando ele sente um certo movimento em seu braço, ele resiste um pouco, porque ele sentiu a presença de Maria, Maria Santíssima. Lá atrás, não era Santa Maria, que a região teve nome, tem nome, é designada, região de Santa Maria, a capela de Santa Maria, a imagem de Santa Maria. Então, Maria Santíssima já estava ali, né, acompanhando, programando todo esse seu messianato, esse seu trabalho. Então,
Maria escreve, faz com que ele escreva, né? Através da psicografia ali, que aqueles momentos eram necessários, mas que ele deveria mudar o nome da escola, que a escola deveria chamar Colégio Allan Kardec. E assim ele faz. Mas ela fala que não seria fácil, e ele enfrenta grandes dificuldades, não é fácil, ele tem ali os seus momentos de tristeza. Quem não os tem, né? No nosso planeta de prova e expiação, a gente tem angústia, tem tristezas. Agora mesmo enfrentando essa pandemia, quem não tem uma certa dor no peito, né? Senão não seríamos humanos, né? Não seríamos aqueles que temos com o outro a empatia, que temos solidariedade. Então, a dor do outro nos dói. E era assim que ele estava naquele momento. Ele muda o nome da escola e, aos poucos, os alunos vão voltando, né? E ele com as mesmas práticas, o Evangelho todas as semanas, né? E ele traz um grande progresso para aquela região. Um material educativo enorme, né? Porque ele usa os métodos de Pestalozzi, e essa cidade torna-se uma cidade conhecida, a ponto de, em outras partes, em outros estados e cidades do Brasil, eles encaminhavam cartas e pedidos a Eurípides de medicações, pedidos de orações. Eurípides encaminhava várias respostas das correspondências, indicando as medicações necessárias, as medicações homeopáticas, quando não mandava já a medicação prontinha para aquele que o solicitava. Então, os seus remédios, e tinha uma coisa, os remédios eram gratuitos, né? Bom, numa das suas faculdades mediúnicas, uma que chamava muita atenção dos alunos era o desdobramento. E eles, como já conheciam o professor e as suas faculdades, eles só falavam assim, o tio já foi, que era quando o Eurípides, na mesa de trabalho, se curvava em cima da mesa e, por uns momentos, ele ficava ali. E, quando voltava, voltava trazendo alguma informação. Uma vez, ele se tombou, né? Teve um desdobramento na sala de aula, onde ele previu o fim da segunda série, desculpem, o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele volta e fala assim, tomem nota, vi do Salão Nobre de Versalhes o Tratado de Paz. Agora, vejamos aqui. Isso foi em 1918. O Tratado de Paz foi assinado em 1919, 28 de junho de 1919. Eurípides desencarna em 1º de novembro de 1918. Então, ele teve esse desdobramento, ele foi lá no futuro e viu o fim da guerra e trouxe essa novidade para os seus alunos. Como psicógrafo, ele trazia mensagem, era de Maria de Nazaré, de Maria de Madalena, João Batista, Lutero. Nós vamos ver Lutero lá na frente, né, a ligação dele com Lutero, porque uma das suas reencarnações, ele era luterano. Sócrates e outros grandes vultos, Victor Hugo, Fenelon, os que trabalharam na codificação espírita, ele trazia todas essas mensagens, né? E tais comunicações só eram possíveis por ser ele um médium, um missionário no desempenho de atribuições da mais alta significância para a implantação do espiritismo,
o Consolador prometido aqui no Brasil, né? País que deverá liderar o desenvolvimento do cristianismo revivido em nosso planeta, no decorrer do terceiro milênio, né? Segundo a obra de Humberto de Campos, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Outros vários fatos vieram para nos clarear sobre a grande mediunidade e colaboração de Eurípides Barçanufo aqui no nosso Triângulo do Mundo. Dona Maria Modesta Cravo, que dirigiu o Sanatório Espírita de Uberaba, que até hoje existe o hospital psiquiátrico, né, que iniciou com o seu trabalho. Ela, na época, em 1917, ela tinha os desequilíbrios mediúnicos que sempre geravam desconforto, e ela teve um problema numa perna. E indicaram a ela procurar Eurípides no Triângulo, na cidade de Sacramento. Ela vai até lá, Eurípides cuida dela com muita gentileza, muito carinho, e, através dos seus conhecimentos sobre os valores da alma, ele esclarece a Maria Modesta Cravo do compromisso que ela tinha com a mediunidade e que ela podia estudar ali junto com ele, trabalhar com ele, e que ela sararia. Foi assim. Ela trabalhou com ele durante um certo tempo e mudou-se, né? Ela mudou para Uberaba e depois, mais na frente, em 1919, ela funda o Pronto-Socorro Bezerra de Menezes, que dava esse atendimento assistencial aos necessitados. E como havia muitos portadores de doenças psiquiátricas, né, foi cogitado na região a construção de um hospital, que futuramente foi inaugurado e feito essa cisão. Então, esse hospital psiquiátrico, em 1933, né, ocorre essa fusão com o pronto-socorro, que Maria Modesta Cravo havia fundado, pronto-socorro espiritual, mas que cuidava dessas questões psiquiátricas. E nós sabemos que grande parte dos desequilíbrios psiquiátricos estão envolvendo uma mediunidade mal educada, né? Mal conduzida. Então, Eurípides Barçanufo tem esse trabalho de grandiosidade no plano espiritual, principalmente atendendo a irmãos com desequilíbrios na área mental, na área psiquiátrica, né? Ele recebe médiuns em desequilíbrios no plano espiritual. Ele trabalha no Hospital Esperança. Isso nós temos o relato no livro Tormentos da Obsessão, da mediunidade de Valdo Pereira Franco, né? Quem edita o livro é Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha muito no plano espiritual da mediunidade. Eurípides Barçanufo teve algumas reencarnações passadas que nos tornaram conhecidas, né? No livro A Grande Espera, Corina Novellino traz essa obra que o próprio Eurípides dita à sobrinha essa obra, A Grande Espera. E ela fala da personalidade de Marcos, quando ainda jovem, conhece Jesus, né? É um jovem que naquela época viveu nos mesmos tempos que Jesus, né? E ele foi criado ali entre os essênios. Então, este jovem já falava e pregava tudo aquilo que ele aprendia com Jesus. Futuramente, depois da crucificação de Jesus, ele dá sequência a esse trabalho, né?
No livro Ressurreição e Vida, tem um texto, um conto que fala do discípulo anônimo. E vem que pode ser esse jovem. Fala de um jovem essênio, que acompanhava Jesus, anotava todo o que ele ouvia e aprendia, era uma pessoa mais cuidadosa. Me parece que nesse livro de Ivone Pereira, do Amaral, né, ditado por Leon Tolstói, pode ser o mesmo jovem que foi Eurípides Barçanufo. Né? Uma outra reencarnação dele, segundo Francisco Cândido Xavier, é no início do século II da era cristã, ele, um jovem que foi discípulo de Inácio de Antioquia. Nós vamos lembrar que Inácio de Antioquia foi discípulo de João Evangelista, né? Ele, quando chega na reunião na casa do tio Mariano, ele quer um esclarecimento sobre as bem-aventuranças, mas que seja um esclarecimento de João Evangelista, né? Então, ele havia sido um pupilo de Inácio de Antioquia, que havia sido um pupilo de João Evangelista. João Evangelista conhece Inácio de Antioquia quando ele vai para Éfeso, depois da crucificação de Jesus. Ele vai para Éfeso com Maria, e ali tem o seu trabalho no Evangelho, né, nas pregações. E ele conhece Inácio ainda menino, nos seus 8 anos. E quando ele se depara com Inácio, vem uma alegria, um sentimento de que conhecia o menino. E vem na imagem dele aquela passagem quando Jesus acaricia a criança e fala: deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus, fazendo uma alusão àquele sentimento de inocência da criança. Então, Inácio traz a ele essa lembrança e ele tem o reflexo de que ele era criança de que Jesus falava. Né? Também, esse seguidor de Inácio vai ser martirizado também por ser cristão. O outro jovem também, ele foi martirizado, ele foi levado à fogueira. Esse essênio, ele foi levado à fogueira por professar as verdades, o segmento do Evangelho e ser um seguidor de Jesus, de Cristo Jesus. Então, esse também, pupilo de Inácio de Antioquia, também é martirizado. De novo, ele reencarna, bem rápido, né, gente? Nas primeiras décadas do século III. Ele nasce, isso na obra Ave Cristo, né? Emmanuel vem trazendo através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que nas primeiras décadas do século III, ele nasce como um escravo russo, martirizado em Roma, né, a mando de Tassiano, por não querer negar Jesus. E a sua família é entregue a um mercador de homens. Né? Essa passagem é muito linda, muito emocionante, porque Rufo tem um diálogo, uma conversa ali, no momento que antecede a sua morte, de uma preciosidade, de um relato de fé, de coragem, daquele que sabe que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Né? E eles ficam admirados, porque mesmo a mulher e os filhos sendo entregue a um mercador, e ele ainda continuava professando Cristo, né? O que é isso? Né? Então, só que esse mercador, olha que maravilha, ele chega pertinho no ouvido de Rufo e fala: fica tranquilo, eu já me converti, eu sou um cristão, a sua família está salva. Então, ele morre ali
de uma forma muito cruel, porque ele é amarrado no cavalo, precisa nem descrever aqui como ele é sacrificado, e ele morre sabendo que a sua família estaria protegida. Ele morre em oração. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele confia, professa a sua fé e entrega. Né? É o que nós estamos precisando aprender, né? A essa entrega, a acreditar que tudo que nós estamos vivendo nesse ano de 2020 e 2021, e quiçá 2022, é para o nosso bem. Esse vírus vai fazer muito bem a todos nós. Né? Então, espíritos de escola, espíritos que vêm reencarnando aqui, desde o início da nossa evolução, da nossa caminhada aqui na Terra, vêm para nos exemplificar que a verdadeira vida é a vida do espírito. E que, às vezes, a mutilação desse corpo de carne pouco importa, porque vai virar pó, mas o espírito não vira pó. Né? E tem vários outros irmãos que professam isso para nós, assim como Eurípides Barçanufo, porque ele vai, lá na frente, se contaminar com a gripe espanhola. A gripe espanhola chega aqui em 1818 e ele se contamina. E quando ele está quase entrando em coma e já fazendo a sua passagem, ele pede para tomar um banho antes e fala assim: graças, Pai, estou salvo. E todos que estavam ali no seu entorno, cuidando dele, achavam que ele estava melhorando. E não entenderam que ele estava partindo. Ele estava ali dando graças por estar voltando para o plano espiritual. Né? Um outro exemplo para todos nós, tem vários outros, mas nós vamos encontrar o padre Claude Rivière, na França, né, o fundador da Sociedade dos Filhos do Coração de Maria. Ele, sentindo que as suas forças já estavam esvaindo, que o seu tempo já estava chegando, ele também se dirige à igreja e ali diante do altar ele vai rezando e fazendo a sua passagem. Né? Em 1918, o surto da gripe espanhola chega aqui, né? A gripe espanhola, ela veio em 1918 e terminou em janeiro de 1918 e terminou em dezembro de 1920. 500 milhões de pessoas se contaminaram com o vírus, é o vírus da influenza, né? Não se sabe também onde iniciou, como chegou, mas dizimou 50 milhões de habitantes no planeta Terra, parece que 1/4 da população, e aqui no Brasil uns 35 mil morreram pela gripe espanhola. Né? Então, Eurípides também se contaminou, mas uns dias antes, ele diz para a sua amiga Vantusa, ele fala que eu peguei a gripe espanhola e eu estou com muita febre. Muita gente vai morrer em Sacramento e eu também vou morrer. Na maior tranquilidade. Ele fala isso para ela, que por mais que ela entendesse da doutrina espírita, ela fica apreensiva, mas ele fala assim: eu deixei um remédio preparado e quem tomar, mesmo pegando a gripe, vai sarar. Isso não é a vacina? Não é assim a vacina de agora contra o Covid? Nós tomamos a vacina, mas os cuidados têm que continuar, porque pegamos o vírus, mas com a vacina ele virá mais brando. Então, façamos a nossa parte. Então, o remédio para a pandemia da gripe espanhola estava pronto
e ele havia revelado para sua amiga Antusa. Isso é um espírito preparado para o mundo de prova e expiação, né? Uma outra reencarnação de Eurípides já não é mais assim, num meio mais cristão, mas ele já revelava ali a sua, a sua herança cristã, né? Ele nasce na personalidade de Johann Caspar Lavatan, né? Depois de várias reencarnações como servo de Jesus, ele nasce no momento ali como um missionário de amor na Suíça, na cidade de Zurique, em 1741. Ele é um médico, né? E com certeza ele tinha ali todos os conhecimentos arquivados de todas as suas últimas e as inúmeras reencarnações, né? Que antes desses grupos junto a Jesus, ele deve ter reencarnado, né, lá no Velho Testamento, já como um trabalhador preparando a chegada do Cristo. Ele era teólogo, luterano, filósofo, poeta e era amigo de Pestalozzi. Amigo de Pestalozzi, qual é o método que Eurípides emprega lá no seu colégio? O método de Pestalozzi, né? Era um médium psicógrafo, magnetista, ele estudava e gostava de conhecer sobre Mesmer, né? A capacidade de magnetista, e fundador da ciência da fisiognomonia, que é a leitura dos traços fisionômicos das pessoas, né? Esse método de avaliação faz parte da anamnese, principalmente da medicina tradicional chinesa, né? Ali na acupuntura, nas medicinas naturais, quando nós vamos fazer uma avaliação, a gente observa os traços fisionômicos das pessoas. Então, vem aí esse grande missionário numa outra área, uma área da ciência, da cultura, da medicina, né? E ele, sem saber do espiritismo, ele envia várias cartas para a imperatriz da Rússia, Maria Feodorovna, que foram analisadas por Kardec e publicadas na Revista Espírita de 1868, abril de 1868. Como que são essas cartas? Numa viagem da imperatriz junto com seu marido pela Europa, ela viaja mais ou menos por um ano, ela conhece Johann Caspar Lavatan e ali eles traçam um diálogo e fundamenta-se uma amizade. Eram espíritos ali com grandes afinidades. E nestas cartas, ele escreve para ela relatando o contato com um espírito que vivia no plano espiritual. Ele não usava essas palavras, né? Ele usava um homem se manifestava e falava que não vivia mais na Terra, e descrevia os lugares onde ele percorria. E a imperatriz interagia com essas informações, trocavam ali as informações inatas, juntamente com o marido dele. E isso durou por um certo tempo. Quando, na Rússia, essas cartas foram encontradas por historiadores que também já conheciam o espiritismo na época de Kardec e estavam ali também trabalhando em favor do espiritismo, eles enviam essas cartas para Kardec, e é assim que elas são publicadas, né? Então, nós vamos ver que nessa reencarnação também, Eurípides defendia ali os princípios espíritas sem conhecer o espiritismo.
Lavater desencarna em 1801, 2 anos depois de ter sido exilado, que ele é exilado, volta para a Suíça, né? Em virtude da sua lealdade a Jesus, o que contrariava o pensamento vigente na alta burguesia em que se instalara na França após o período do terror. Ele vai residir na França, né? Parece até que era uma atração, né? O codificador estaria lá na feria ali naquela cidade, mas ele volta e desencarna na Suíça. Como outros relatos da mediunidade de Eurípides da Savusa, que aqui fica pouco tempo, caberia num seminário para estudar essa personalidade de Eurípides. Mas tem um caso interessante, que num dos desdobramentos, ele vai ao encontro de Jesus. Ele sente que está desprendido e que vai se deslocando, e percebe um vulto assentado e que os olhos estão molhados. E ele, meio tímido, se pergunta ou não. Em pensamento, ele deve estar chorando por aqueles que na terra ainda cometem grandes atrocidades. Mas aí Jesus responde para ele: eu choro por aqueles que conhecem e não fazem. Aqueles que conhecem e não fazem. Será que nós estamos deixando de fazer o que temos que fazer? Às vezes a gente se atém e retém, acrisola em coisas tão pequenas, né? E Eurípides tinha essa capacidade de desdobramento. A Amália, que era a sua ajudante na farmácia, sua secretária, vamos dizer assim, ela começava a contar um sonho para Eurípides e ele ia dando continuidade. Ela falava uma frase, ele completava, de tudo que havia acontecido durante o sonho. Aí ele fala para ela que durante o sono eles dois iam trabalhar, eles iam atender aos necessitados. Mas para durante o sono a gente atender os necessitados sob a tutela de Deus Pai, a gente precisa ir para a cama preparado. Nós não podemos ir com a mente toda turbada, sem fazer uma oração, uma leitura edificante. E várias outras manifestações, né? Partos que ele fazia, receituários. Foi um homem magnífico, né? De atender mesmo a necessidade daqueles que estavam precisando da nossa ajuda, do esclarecimento, assim como agora. E aí, terminando o nosso estudo, nós vamos recorrer aqui a uma fala de Emmanuel, quando no livro Palavras de Vida Eterna, no roteiro 104, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz exatamente assim: viver é muito mais que simplesmente existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, que Deus nos abençoe, que estejamos atentos ao olhar e vigiar e orar, que sejamos a continuidade dos exemplos de Eurípides e de todos esses missionários que vêm em favor do nosso crescimento espiritual, moral e material, né, nos dando esse impulso necessário que nós precisamos ser impulsionados, né? Nós ainda não conseguimos agir na espontaneidade do amor, mas que a gente esteja atento de atender às necessidades dos nossos irmãos, principalmente neste momento em que nos encontramos, de dar as mãos, de atender aquele que nos chega, e principalmente através da nossa vivência no Evangelho, fazer o trabalho que o Cristo conta conosco, de serenar a nós mesmos e de serenar o nosso próximo. E que todos, neste momento, recebam do alto as vibrações do Cristo através dos seus fiéis colaboradores. Agora sim, assim seja. Graças.